vamos lá. Você estava no outro filme anterior, né, do Wilton, Tatuagem, que é maravilhoso, só que num personagem completamente diferente, né, do Breno. Né, o Clécio, que era o comandante ali da trupe de artistas, e aqui um policial, né? Meio que, eu falando com o Wilton, meio que comparei o personagem do Breno agora com a função que o Fininha tinha no outro filme, né? Que seria meio que tá no meio dos dois mundos ali, né? Um personagem que tem essa ambiguidade, que tem tá bem em cima do muro, digamos assim, né? Não tem como não aceitar um convite do Wilton e não partir do paralelo com Tatuagem. Ele praticamente convidou a mesma equipe, então essa atmosfera da Tatuagem acho que permeou o início desse novo projeto. De cara eu fiz um paralelo do que eu vivi em Tatuagem com o que eu teria que viver no Fim de Festa. Se num Tatuagem o Clécio me dava um corpo, um físico autoexpressivo, quase um metamorfo a cada cena que ele vivia, no Fim de Festa era quase que o oposto, né? Era um corpo retido, era um corpo tenso, era um corpo casulo, né? Então, através desses primeiros paralelos, eu fui identificando o que poderia ser esse Breno, pai do Fim de Festa, assim. Eu falo corpo porque, para mim, como ator, assim, acho que os primeiros passos para cada personagem que vivo é o corpo que determina. As sensações físicas, elas vão me despertando caminhos que eu vou tentando trilhar. O Breno, pai, na trajetória do filme, é como se um dia no passado ele brincasse muito carnaval, ele tivesse esses momentos de pura liberdade, de expressão, mas que no momento onde o filme se passa, ele não é mais aquilo. O Fim da Festa também é o momento que o Breno habita na vida dele, né? Exatamente. Não só o fim do carnaval ali naquele ano, mas o momento que o Breno vive na vida. A polícia, para ele, se torna um refúgio, que ele faz muito bem. Ele é muito eficaz e objetivo na resolução. Mas é muito mais fácil resolver um caso, digamos assim, do que resolver aquilo que ele traz dele. E tematicamente para você, é muito difícil, eu imagino, de fazer um personagem diferente de você pessoalmente? Onde é que você busca assim, a preparação para esses personagens que vão muito além? Assim? O físico é sempre a parte inicial de tudo, né? Quando eu vi esse mundo da polícia civil, do investigador, eu fui atrás. Coincidentemente, a vida me deu um amigo que hoje é delegado de polícia, da homicídios lá em Recife. Então ficava um tempo no gabinete dele, acompanhava nas ocorrências, claro, tudo dentro da segurança estabelecida. Eu cheguei lá na delegacia, ele disse, tu vai usar... o primeiro passo, colocar as fisicamente, põe essa cartucheira, põe essa arma aqui por enquanto, põe esse protetor de bala. E ele saiu me colocando que parecia uma armadura. Fisicamente aquilo já me deu um local, do qual eu registrei e levo isso durante o filme. Mas aí você vai desdobrando as sensações, porque quando eu tiro aquilo, me veio uma sensação de alívio. Então será que eu consigo colocar isso em algum momento do filme? É tipo um momento específico onde o Breno resolve tudo e vai caminhando para o carro enquanto fala ao telefone. E eu disse, Wilton, ao invés dele entrar no carro todo armado, eu posso entrar tirando? Eu acho que isso diz muito dele, assim, de quem tira uma casca que ele mesmo vem tentando se proteger, né? E ele disse, vai. E foi lindo, assim, que é um detalhe. Mas para mim diz muito quando ele caminha e vai arrancando aqueles velcros, que não é um velcro simples, são velcros, e que tanto é difícil de tirar quanto faz um barulho específico, quanto que tira uma pele, sabe? Pesada, porque são placas de aço. Um detalhe como esse, mas que me traz um registro simbólico do que aquele personagem carrega. Então são essas coisas físicas que eu tive que acessar dessa atmosfera que eu não conhecia para poder vivenciar no filme. Teve uma
intenção assim de comparar um pouco até com o esquema político, de, tipo, a gente teve uma euforia social na era Lula, digamos, e aí acaba o carnaval, acaba e a gente volta lá. Pois é, a ideia do Fim de Festa é uma leitura muito mais espichada do que do carnaval, de fato. Assim. A ideia era meio a história do Brasil, assim, né? A história do Brasil no sentido de que no Tatuagem já tinha um pouco disso, assim, porque nos ciclos históricos, assim, às vezes o Brasil parece que é um local muito bom, de repente tá, sabe, assim, e a gente está no momento, assim, talvez o mais longo deles, onde ele parecia que está indo para um local com todos os problemas que tinham, obviamente não estou falando que era uma coisa resolvida, mas a gente estava no momento de começar a discutir mais seriamente as coisas, quando de repente a gente dá um passo atrás bastante largo, sabe, assim. Então, assim, o Fim de Festa é um pouco dessa ressaca, assim, que a gente não estava preparado, não estava preparado para a festa, não estava preparado para o fim da festa. Então, de certa forma é isso, assim, o Fim de Festa está muito próximo do que você fala, o que você diz é isso. E você tem um interesse bem específico também no personagem que está ali habitando o meio da polarização, digamos, né? Na Tatuagem você tem o soldado que se envolve com os artistas e agora você tem um policial que meio que, assim, tem uma grande aceitação pelo filho que habita ali, aquele ambiente com jovens bem libertários, digamos, né? O que te interessa nessa confusão ali do meio? É engraçado você falar disso, porque às vezes perguntaram assim, sobre o que era o Fim de Festa, eu fiz sobre a reconstrução, a tentativa de reconstrução de um homem que não tem mais como se reconstruir, sabe, assim, mas assim, me interessa bastante o espelhamento de personagens, muito, assim. Essa coisa do espelhamento, por exemplo, no Tatuagem era bem engraçado, porque quando eu vejo Clécio dentro do Chão das Estrelas e vejo o Exército, onde Fininha está, eu vejo dois mundos que eles se aproximam, apesar de serem completamente diferentes, sabe? Não é à toa que Clécio é filho de militar. Clécio ordena o tempo inteiro e dá ordem para todo mundo, assim, Paulette se rebela com isso por ciúme, mas se rebela, sabe, assim, mas ele sempre fala, se você perceber, até o momento em que ele se separa de Fininha, que ele se sente afetivamente fraco, ele só fala de trabalho, né? E ele é coreógrafo, então tem a coreografia do Chão dos Três, que é muito inversa à coreografia do Exército, mas tem uma ordem assim que vai se quebrando. Então esses espelhamentos me interessam, sabe? Aí no caso do Fim de Festa, esses espelhamentos estão sendo feitos para mim, na minha cabeça, em outra estrutura, em outra esfera, por exemplo. Eu quando vejo esse espelhamento, assim, é como se aqueles jovens, quando estão ali, eles quase espelham a vida que talvez fosse a vida de Breno, sabe, assim, a vida que Breno tinha junto com Vera, Roberto, sabe, que são os pais de Penha e as crianças. É como se fossem dois casais que viviam comunitariamente. E ele não deu conta daquilo, sabe? Ele não deu conta, talvez por um monte de coisa. Quando me pergunto mais claramente, vai ver que como ele teve que trabalhar, que ele é advogado, era delegado, ele saiu para trabalhar e as pessoas ficavam se divertindo, e isso foi tendo a paciência dele, assim, como assim, estão fazendo sexo com a minha ausência? Sabe? Então tem pessoas que não dá, e você para depois reconstruir aquilo que você prometeu e não cumpriu, é difícil, sabe, assim, é difícil porque é angustiante, assim, esses personagens angustiados mesmo, e ele não está à procura de perdão porque ele sabe que não tem perdão. Ele só consegue fazer alguma coisa, sair dali, se ele se reinventar. A Alice, ela me inquietou muito, assim, me instigou. Eu tenho essa fissura de ter muito tesão nas personagens que estão muito distantes. Isso é uma coisa que me pega, assim, como atriz, né? Quando eu vou interpretar um personagem que, nossa, não vai ser difícil fazer isso porque não sou nada disso. Grande desafio, né? É o que eu mais gosto de fazer. E aí eu comecei a pensar na Alice, nos mecanismos dela, e eu senti a necessidade de encontrar uma coisa em mim que eu pudesse acionar como dispositivo para nascer a Alice, né? Que, enfim, eu como atriz eu não julgar os personagens, né? Eu devo vivê-las. E aí eu comecei a perceber que no meu sistema de criação eu tenho uma coisa de desenvolver a pessoa mesmo quando essas características não vão aparecer no roteiro.
E aí eu comecei a ver que a Alice era uma pessoa muito determinada, né? Uma pessoa que saiu do país sem falar a língua do país que ela ia. Não aparece no filme, mas isso na nossa criação, na nossa gênese. Uma pessoa que quando foi para a França não falava francês, uma pessoa que aprendeu a falar esse idioma na necessidade da sobrevivência. Uma pessoa que está lutando lá na França. Imagina como a Alice não deve receber preconceito na França, né? Os franceses não aceitam a Alice como francesa. E ao mesmo tempo ela quer se impor, quando volta para cá ela não quer mais ser brasileira, né? Ela mesma diz, veja a hora disso tudo acabar e eu voltar para a França, não tenho nada a ver com isso, mas aqueles brasileiros que passam 15 dias na Europa já se sentem europeu, assim, né? Você chega no aeroporto, qualquer demorinha na mala, sai, bem-vindos ao Brasil, o Brasil é isso, né? Enfim, acho que todo mundo conhece esse tipo, né? E aí, eu comecei a pensar no Alice, que é uma pessoa equivocada, né? Absolutamente equivocada, mas eu acho que o equívoco de Alice é muito mais, não é de uma maldade, é muito mais de uma repetição de um discurso. E é isso, né? Olhando ao redor, a gente está rodeado de Alices, né, no Brasil. E isso eu acho que alarga a minha humanidade. Eu acho que eu, como humana, como ser humano, ganho muito com as minhas personagens. E o que você ganhou com a Alice, então? Vamos lá. Então, era o que eu ia falar. Eu acho, a gente gravou um mês antes da eleição. E eu acho que a Alice foi o meu grande dispositivo para atravessar essa eleição. No sentido de tolerância mesmo. De entender essas pessoas, enfim, são equivocadas, mas tentar entender, tentar compreender de onde vem esse equívoco. Da questão social, da questão educacional, mas de ser mais compreensiva com essa grande parcela de Alices. Tomei um susto quando você me perguntou o que eu ganhei com a Alice, mas eu acho que a melhor pergunta que eu ouvi foi isso, que eu acho que só agora, com a sua pergunta, que eu percebi o que é que eu ganhei mesmo com a Alice. Eu sempre estou dizendo que ganho muito com os personagens, que a minha humanidade se abre, mas não tinha parado para pensar ainda, tá? A minha humanidade se abre, mas eu ganhei o que com a Alice? Né? Assim, além do filme, né? Assim, eu humanamente falando, né? Eu, individualmente. É muito diferente o lugar, assim, de interpretar, por exemplo, do Bacurau mesmo, que os personagens estão resistindo ali, estão numa situação, né, de perigo e estão resistindo, que se a gente fosse se colocar, assim, realmente nesse lugar também é um lugar super difícil, né? Mas como os objetivos estão mais alinhados, tipo, para a atuação, é um lugar mais fácil de acessar ou você também busca alguma outra... Tem que tirar de algum outro lugar para acessar esse personagem, que nem a Alice, por exemplo? Eu nunca sei dizer o que é mais fácil ou o que é mais difícil, porque Luciene Bacurau, ela tá, digamos que assim, alinhada com Suzy, no sentido da ideologia, da vida de resistência. Mas ao mesmo tempo também é um lugar completamente diferente do que eu moro. Na origem, né? É completamente diferente. Eu nunca passei por aqui de perder o marido de uma pessoa, daquela situação. Mas é outro lugar assim que me tira, me seduz, de ir para aquele lugar. E aí a Luciene eu achei lá. É que é interessante, assim, até pra gente pensar a recepção do público, né? Porque tem isso, assim, a gente assistindo em São Paulo, a juventude que está ideologicamente alinhada se identifica muito com esses personagens, em vez de se identificar com os sudestinos de São Paulo, né? Ou eu sou do Rio, né? E é ótimo, né? Que ela tá fazendo o Repense, a gente fala do povo de São Paulo. Aí ela entrega o dinheiro, eu sou do Rio, tá? Pois é o pessoal que tá ideologicamente alinhado com os personagens de Bacurau aplaude. Tipo, a gente não se enxerga como
como sudestinos, né? Então a gente tem que, assim, onde é que estão os lugares de identificação, né? Pra cá pra baixo, o filme dessa parte, assim. No cinema, eu fazia uma coisa meio... É engraçado porque quem se identifica e fica puto são as Alices da vida, né? Tipo, a gente nasce. Porque elas já não se identificam com Bacurau pra começar, né? Mas o louco é que, talvez eu não conheça tantas Alices quanto as Manuela, mas o louco é ver Alices curtindo Bacurau. Ai, Fran, eu não consegui ver ainda. Isso deve ser interessante. Eu vi umas Alices curtindo Bacurau e eu... Mas curtindo mesmo ou só pra se enturmar, assim? Repetindo o discurso. É um filme que é bom, é um filme que eu acho que também deve ter um pouco disso na nossa bolha também, né? Que como foi um fenômeno, o pessoal, é legal, mas eu não sei. Não sei, será? Eu acho que tem um pouco esse efeito, né? De você, do grupo, né? De você se alinhar ideologicamente ao grupo, então você... aquela coisa de pertencer, né? Então, Bacurau é massa, se alguém fala que não é. Como assim, né? Pra mim ser chegado pra dizer que é massa. Pra ser os alinhados. Tá bom, mas obrigada, viu, Suzy? Parabéns pelo filme. Obrigada. Muito sucesso.